Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, vereadora, bom dia os que nos acompanham aqui nesse plenário, os que estão nos acompanhando na TV Câmara neste momento e também nas redes sociais. Ontem eu estive representando a Câmara Municipal na abertura da campanha da Fraternidade, lá no núcleo Papa João XXIII, onde, com várias lideranças, pessoas até também de outras igrejas cristãs, estavam juntos diante da campanha da fraternidade. Primeiro, é muito importante entender o que é uma campanha da fraternidade. As pessoas, às vezes, imaginam que pelo fato dela ocorrer durante o tempo da quaresma, para os católicos, que termina com a Páscoa, e a quaresma só tem sentido por causa da ressurreição de Jesus, que trata-se de um tema voltado às questões da Páscoa. Não, é uma oportunidade que somente a Igreja do Brasil faz de trazer uma reflexão social a respeito de questões importantes para o país. E esse ano a escolha foi a respeito de dar-lhes vós mesmos de comer, sobre a fome no nosso país. E lá, durante o momento, com todas as instituições, pessoas envolvidas no combate à fome, a Cáritas do Brasil, o senhor arcebispo metropolitano Dom Severino, o padre responsável pela campanha da fraternidade, também estava o senhor prefeito, que fez uma avaliação do combate à fome na nossa cidade. Eu concordo que Maringá tem um desempenho melhor do que muitas cidades do Brasil, inclusive das cidades da nossa região metropolitana, que carecem mais do auxílio e da ajuda. Mas eu, particularmente, não concordei com todas as questões apresentadas. O senhor prefeito disse que Maringá não tem ninguém passando fome. E eu, então, pedi um levantamento para poder compreender a situação de Maringá. A CBN divulgou, há umas semanas atrás, que Maringá tem 11 mil famílias que estão em extrema pobreza. 11 mil famílias. Ora, extrema pobreza, eu suponho que essas pessoas estão com problemas alimentares. Quer dizer, elas não têm o alimento necessário diariamente, porque se estão em extrema pobreza. E 11 mil famílias, considerar aqui um ponto raso de 2 pessoas por família, o que não é o correto, porque certamente essas famílias são mais populosas do que 2 pessoas, eu já estou falando de 22 mil pessoas numa cidade de 456 mil habitantes. Não é? Portanto, nós não estamos com as pessoas sem nenhuma necessidade. Mais do que isso, fiz um levantamento nos nossos restaurantes populares. Restaurante popular que custa R$3, e qualquer pessoa no sinaleiro consegue R$3. Vamos ser bem sinceros com isso, não é? Consegue muito mais que isso, tanto que tem profissionais vendendo ponto nos nossos sinaleiros. Acho que os vereadores sabem disso, que tem pessoas que são donas do ponto. Para você sair de lá, né, delegado? É difícil fazer esse tipo de fiscalização, mas é uma realidade, vocês podem verificar. Às vezes eu encontro alguém no outro ponto, ele fala assim, fui expulso do meu ponto. Eu fico pensando, R$3, mas o prefeito nos informou que é em torno de R$9 o custo de cada refeição. Significa que o município subsidia R$6 por refeição e que nós temos 2.250 refeições por dia. 45 mil refeições por mês, sendo que não funciona sábado e domingo, 45 mil refeições, sendo 1.000 no restaurante principal e em torno de 300 e 400 nos outros restaurantes populares. A prefeitura dá 45 mil refeições. O albergue, não estou falando as pessoas que de repente conseguem ali, alguém chega distribuindo uma quentinha, que acontece muito em Maringá, indevidamente. Eu liguei para o albergue hoje e eles me informaram que eles distribuem 15 mil refeições por mês. Eles distribuem 500 refeições e, no caso deles, de domingo a domingo, dentro do albergue. Então, só nisso daí nós já temos 60 mil refeições que são oferecidas para a população mensalmente. Mais do que isso, eu conheço trabalhos de igrejas como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sopões de bairro,
Para encerrar, senhor presidente, sopões nos bairros, várias instituições que distribuem alimentação em Maringá. LBV e outras instituições que acabam atendendo a população que precisa comer. Nesse caso, eu não estou falando aqui de morador de rua, estou falando de pessoa passando fome. Para isso eu fui mais longe. Eu fui ver aquele que não tem como ir no restaurante popular. Por exemplo, nós temos 19 mil idosos em situação de vulnerabilidade. Como que eu sei isso? Eu faço parte do grupo que está lutando para Maringá receber o selo Maringá Amigo do Idoso. Um selo difícil de ser obtido e nós temos que ter dados concretos. Entre eles, o levantamento nos deu que 19 mil pessoas idosas em condição de vulnerabilidade, 1.000 idosos que não têm como morar. 1.000 idosos que não têm como pagar o aluguel, não têm como morar. E nós temos 7 mil idosos vivendo com R$660, casal idoso vivendo com R$660 para pagar aluguel, ou morar na casa de alguém e ter as suas coisas. Então Maringá tem sim necessidade de que cada um de nós nos envolvamos numa atitude de partilha, de abertura e de reflexão. Nós não podemos dizer que nós não temos problemas com relação à fome na nossa cidade. Nós temos, talvez menos do que outras cidades, mas nós temos, e que essa campanha nos faça a pensar nisso. Gostaria de terminar, já estendi demais, com 2 pontos. Penso que nós deveríamos planejar e ter um local dormitório, igual é muito comum nos Estados Unidos, que serve uma refeição no final da noite, o cara tem que ficar lá na fila e dorme no local para não dormir na rua, e também lá ele só não pode usar droga e ninguém quer saber da vida dele, pelo menos nós não teríamos outros riscos na nossa cidade. É uma questão para se pensar, porque é um debate mais profundo, e em países como Estados Unidos e outros isso tem funcionado, não é bem um albergue, é um dormitório comunitário. E também, uma questão muito importante, é a criação de um atendimento psicoativo, que inclusive o albergue queria e quer implantar e precisa dos recursos, e a prefeitura precisa acatar essa decisão, entregar para eles que têm experiência um centro de tratamento de pessoas em estado de vulnerabilidade, morador de rua, usuários de droga. Não é para todo mundo que usa droga, é para quem está naquela situação, e aí tem que ter uma abordagem especial e distinta, porque sem tirá-los da droga vai ser muito difícil resolver o problema. Muito obrigado, senhores. Desculpa ultrapassar o tempo, senhor presidente.